E lá vamos nós mais uma vez com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Canal que você pode participar deixando o seu joinha, clicando no joinha, deixando seu like aí. Pode também nos ajudar compartilhando o link nos grupos de WhatsApp, aí, o link do nosso vídeo, né? E também você pode comentar e principalmente se inscrever no nosso canal para nos ajudar bastante aqui no algoritmo, para que o vídeo possa ser recomendado aí pelo YouTube, né? Tudo bem que a gente fala demais do judiciário aqui, né? E, e você sabe que quando você fala desse pessoal aí, o algoritmo automaticamente te derruba. É por isso que a gente não tem tantos inscritos ainda não temos, né? Mas já tem uma boa, um significativo número de pessoas, 63 pessoas aí, mesmo com tudo que a gente fala. A gente sabe disso. Os blogueiros, os jornalistas que normalmente citam, né, e criticam o judiciário brasileiro hoje, infelizmente tem esse tipo de problema, né? E quem é pequeno, começando agora como eu, tem esse tipo de problema. Mas vamos lá, né? Também dependemos aí dos nossos parceiros comerciais, né? Quero agradecer já a Cop Home Office, a Solo Forte, né, que está conosco aqui, e sempre aparece um ou outro aí, né, que também está colaborando, né, comercialmente com os nossos vídeos, né? E claro, vamos seguir aqui sempre sendo a voz da população, um canal independente, atendendo a população de Ponta Porã, né? Se tiver alguma denúncia aí e que for comprovada, nós estaremos aqui pronto para atender a nossa população, a nossa comunidade, né? Você tem um evento para divulgar, um evento esportivo, um evento cultural, um show, um churrasco beneficente, alguma coisa beneficente, pode mandar para nós aqui que nós estaremos divulgando. Por exemplo, essa semana aí, ó, nossa semana de Semana Santa, véspera da Páscoa, né? A distribuição de doces para as crianças aí. Quem organiza pode deixar o contato aqui que a gente passa para a população para procurar aí e ajudar nessa que é uma missão muito importante, né? Que é levar mais alegria para as crianças nessa Páscoa. Começando então com as informações, né? Vamos falar que hoje o Jornal Globo, né, do Grupo Globo, superou todos os limites do escárnio, da canalice, né, da imbecilidade. O Jornal Globo fez escárnio nesta terça-feira ao satirizar uma nova cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um texto publicado na coluna Sensacionalista, conhecida por realizar postagens humorísticas, traz como título Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Em um movimento inesperado, mas amplamente comemorado nas redes sociais, o intestino de Jair Bolsonaro se adiantou à justiça e já está oficialmente preso, afirmou trecho do material satírico, né, do Sensacionalista. O ex-presidente passou mal na última sexta-feira, dia 11, durante o evento no interior do Rio Grande do Norte, e foi transferido de helicóptero para a capital natal, onde passou por atendimento médico. Na noite do último sábado, o ex-presidente foi transferido para Brasília em um avião na unidade de terapia, de terapia intensiva UTI aérea. No domingo, dia 13, Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas. Ele está internado no quarto de UTI do Hospital DF Star em Brasília. O ex-presidente publicou nas redes sociais hoje que foi o procedimento mais invasivo que aconteceu desde o dia da facada, pós-facada, no dia 6 de setembro de 2018. Bolsonaro foi submetido à cirurgia para desobstrução do intestino e reconstrução da parede intestinal. O procedimento foi satirizado pela coluna do Globo como intestino preso. De acordo com fontes médicas, o bloqueio foi causado por excesso seguindo, né, o texto do sensacionalista aí do Globo, né, que colocou que de acordo com as fontes médicas, né, satirizando, né, fazendo piada, né, com a situação, dizendo que foi causado por excesso de popcorn and ice cream, né, em referência ao cardápio patriótico de Bolsonaro durante o ato da Paulista. E só que é o seguinte, hein? Depois, né, eles sofreram uma avalanche de crítica
eles retiraram o print, né? Mas já era tarde, né? Retiraram o print não, retiraram o post, mas já era tarde porque aí tem o print, né? E o print é eterno, né? Printaram e a Globo, né? Como sempre, deixa claro que eles odeiam Jair Bolsonaro e odeia também quem é e quem defende Jair Bolsonaro, né? Sempre mostraram esse lado, embora muita gente aí com cérebro calcificado, né? Eles ainda acham que a Globo é alguma coisa séria. Isso aí é para meia dúzia de pessoas, né? 10% da população que ainda assistem a Globo, desses 10%, apenas 4% acreditam nela, né? Porque, ou assistem às novelas dessa emissora diabólica, né? Dessa emissora que não traz benefício nenhum para o país, né? Muito pelo contrário. E continuando aqui com as informações, primeiro vamos falar do nosso parceiro, a Cop Home Office, né? Que está conosco aí já desde a semana passada e que vem aí com uma perfeita integração entre casa, escritório e lazer, né? Vem de forma arrojada, vem de forma inovadora, moderna e perfeita. A Cop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Cop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. E claro, perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Cop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. A nossa equipe de vendas te recebe ali na Rua Deputado Araújo Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto, no primeiro andar, né? Então o pessoal, antes de subir para o mercado, já vê ali, entra ali, né? Acessando o supermercado pela Deputado Araújo Moreira, já vê a maquete do prédio ali, né? Da Cop Home Office. E para quem não conhece onde está o prédio, fica ali na Deputado Araújo Moreira, em frente praticamente ao Supermercado Bom Gosto, esse belíssimo prédio que vem aí com toda a modernidade, com esse inovador projeto, né, de morar e empreender em Ponta Porã e que vem modernizar e embelezar a Princesinha dos Ervais. Pode ver, é um belíssimo prédio e que já está em fase de conclusão, né? Esse é um dos nossos parceiros aqui no Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno. Vamos lá, seguindo com as informações então. O presidente Lula, né, não cansa de passar vergonha, né? E a cada bobeira que fala a cada discurso são várias bobeiras que fala, né? E hoje ele, durante visita à Baixada Fluminense do Rio de Janeiro para promover uma obra rodoviária, o Lula foi surpreendido ao ser cobrado por um homem da plateia sobre uma promessa não cumprida feita em 2009, ainda durante o seu segundo mandato. Isaías Nascimento Cardoso, representante dos aprovados para compor a Polícia Ferroviária Federal, lembrou que Lula havia prometido regulamentar a corporação prevista na Constituição de 1988, mas que até hoje não saiu do papel. A intervenção ocorreu no fim do discurso de Lula, que sem alternativa reconheceu o tema levantado por Cardoso como fundamental e disse que buscaria o vídeo mencionado por ele. O vídeo citado é um registro da fala de Lula em agosto de 2009, durante a inauguração de obras do PAC em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, quando o então presidente afirmou que faltavam apenas detalhes para legalizar a Polícia Ferroviária Federal e que o processo já estava acertado com os Ministérios da Justiça, do Planejamento e a Advocacia Geral da União. Apesar disso, a corporação nunca foi regulamentada, né? Nem saiu dali, né? Foi só aquele papo de petista e de Lula, né? Mais uma das muitas mentiras. E o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, voltou a criticar duramente o ativismo político do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o Extremo Tribunal Federal. Eu esqueço que não pode falar isso porque não ajuda o algoritmo, né? Mas nós temos que falar, não podemos nos calar também, né? O estopim da vez foi uma reportagem do jornal O Globo, que escancarou a atuação nos bastidores de Moraes para barrar a proposta de anistia aos presos de 8 de janeiro.
em uma movimentação que ignora completamente os limites constitucionais entre os poderes. Segundo o jornal da família Marinho, o ministro estaria promovendo acenos à classe política, organizando jantares com parlamentares, fazendo visitas ao Congresso Nacional e modulando suas decisões conforme a conveniência do momento político. Uma verdadeira aula de interferência institucional, tratada com naturalidade pela velha imprensa. Nicolas não deixou barato. Nas redes sociais, o parlamentar mineiro denunciou a parcialidade e o desrespeito à separação dos poderes por parte do ministro do STF. Abre aspas, para Nicolas: parcialidade, violação ao princípio da separação de poderes, desvio de função em prol, é claro, da democracia. Várzea, disse o deputado Nicolas. Em outra publicação, Nicolas reagiu à informação divulgada pelo jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, de que ministros ligados ao presidente Lula estariam contando com uma possível intervenção do Supremo para livrar o deputado Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro de uma eventual cassação no plenário da Câmara, revertendo a decisão do Conselho de Ética. A resposta do parlamentar foi certeira. Mais uma vez, abre aspas para Nicolas Ferreira: fecha o Congresso, entrega logo um trono para o Moraes e acaba com essa ladainha de democracia. Enquanto isso, o STF segue acumulando poderes e tomando para si prerrogativas que, pela Constituição, pertencem exclusivamente ao Legislativo. O silêncio da grande mídia e de setores da classe política diante desse desequilíbrio institucional é ensurdecedor. A pergunta que fica é: até quando o Brasil vai aceitar ser governado por canetadas do povo da toga, né? É o que está acontecendo já faz tempo, né? E nós tivemos aqui, já que nós falamos dessa situação do Nicolas, aí, né, o senador Cleitinho também, né? Ele também deu um aviso ao STF aí, né? E resolveu levantar a voz também. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, cobrou a votação do projeto de lei que prevê anistia para condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele afirmou que a análise da proposta cabe ao Congresso Nacional e criticou interferências de ministros do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo. Abre aspas para o senador Cleitinho: anistia é uma competência nossa, é uma competência aqui dos senadores e deputados. Não venha dar pitaco aqui, cuide do seu mandato aí, cuide do STF, que aqui no Congresso Nacional os senadores que foram eleitos pelo povo vão cuidar e vão resolver, foi a declaração. O senador questionou as penas impostas aos condenados e mencionou casos de mulheres que permanecem presas por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, mesmo em condições pessoais e familiares delicadas. Segundo ele, há situações em que pedidos de prisão domiciliar foram negados, apesar da existência de dependentes com necessidades especiais ou idosos sob os cuidados das condenadas, né? É realmente uma crueldade e uma crueldade sádica, né? Principalmente do ministro Alexandre de Moraes em relação a muitos que estão presos em Brasília, na Papuda ou na Colmeia. Mais uma vez, abre aspas para o senador Cleitinho: Lucinei Casagrande foi presa para cumprir 14 anos de cadeia. Ela é mãe de uma jovem com deficiência mental severa, que depende dela para tudo, e também cuida da mãe idosa acamada. O direito está sendo posto a serviço da construção de um discurso político onde vidas reais frágeis e inocentes são usadas como peças de propaganda, segundo afirmou o Cleitinho. O parlamentar também defendeu a necessidade de revisar as prioridades orçamentárias do Judiciário. Cleitinho criticou um projeto de lei enviado pelo STF ao Congresso que propõe a criação de 160 funções comissionadas nos gabinetes dos ministros do STF, PL 769/2024. Segundo o senador, a medida terá impacto econômico estimado em 22 milhões de reais e não deve ser tratado como prioridade para o país. É o que eu sempre estou falando aqui, né? Apesar de senadores e deputados estarem mostrando medo, né? E muitos terem o rabo preso e por isso tem medo, esse PL da anistia pode ser o estopim, né? Pode ser o que falta para estourar o barril de pólvora entre
Legislativo, o Congresso Nacional e o Judiciário. Talvez aí a gente tenha uma esperança de que as coisas mudem em relação ao Legislativo, que até agora está de joelhos perante o STF, perante o Judiciário brasileiro, e precisa reagir. Talvez, né? Talvez, porque nós vemos muitos deputados aí da oposição, que são os únicos que ainda permanecem brigando, né? Mas o Centrão e aquele povo que tem medo de emitir sua opinião com medo do STF, esse pessoal vai se encorajando aos poucos, mas ele depende muito da situação de manifesto popular. Só que ainda assim, mesmo com esse pessoal com medo, o que a gente vê é que os deputados esboçam uma reação, né? Os de oposição já há tempos vêm enfrentando, né, o STF, mas os demais deputados, inclusive alguns da base aliada do governo de esquerda, já começam a pensar numa interferência muito grande do STF, do Judiciário, no Legislativo, no Congresso Nacional. E daí, né, desse PL da anistia aí, dependendo da ação do STF, pode ser que haja uma reação por parte de senadores e deputados nesse Brasil. Vamos ver, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. E já que nós falamos de anistia, vamos saber como é que votaram os deputados aqui do Mato Grosso do Sul nessa questão, né? Quem é a favor e quem é contra. Deputados federais conseguiram atingir as assinaturas necessárias, né, para a tramitação em regime de urgência do projeto que garante anistia a presos pela invasão aos poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O pedido de urgência conta com as assinaturas de metade da bancada de deputados federais de Mato Grosso do Sul. São eles: a favor, Beto Pereira, do PSDB, Luiz Ovando, do PP, Marcos Polon, do PL e Rodolfo Nogueira, do PL. Né? São eles votaram a favor. Camila Jara, Geraldo Rezende, isso aí é mais petista que os petistas, esse Geraldo Rezende, né? Então você, ponta poranense, na hora que esse cidadão aí, você que é contra, né, essa cambada do PT aí, a hora que esse deputado Geraldo Rezende vier aqui, né, pensa direito, né? Nós teremos candidato aqui em Ponta Porã, não vamos votar nesse povo aí não, né? Esse aí, ele espumava de raiva quando alguém questionava a eficácia da vacina, né? Espumava de raiva, chegava a querer brigar, né? Não aguenta um tapa, mas queria brigar. E o Vander Lobé, do PT, votou contra também. O Dagoberto Nogueira, que é do PSDB, ele é contra a anistia para todos, mas ele considera votar favorável dependendo da negociação que precisar ser feita na polêmica envolvendo a questão. Ou seja, ele está meio em cima do muro, né? Mas se diz contra. São 4 aí, né? Então, o Dagoberto Nogueira também é praticamente esquerda, né? E os que votaram... Não, a surpresa talvez tenha sido de Beto Pereira, que até então vinha sempre votando com o governo. Agora não, ele votou aí a favor da anistia, assinou, né? Luiz Ovando, do PP, também, não é surpresa nenhuma. Marcos Polon e Rodolfo Nogueira, do PL, já eram a favor há muito tempo, né? E Camila Jara, do PT, né? Votaria contra porque vota com o governo, vota com o STF. E o Geraldo Rezende, isso aí dispensa comentários. Mas a população de Ponta Porã tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, né? Na próxima eleição aí nós teremos candidatos a deputado federal, nós temos aí os pré-candidatos, Pompilha é um pré-candidato a deputado federal, nós temos aí sendo ventilada a primeira-dama Paula como pré-candidato a deputado estadual, o Hélio Pelufo, ex-prefeito de Ponta Porã, aliás um baita gestor, né? Pode lá ter, muita gente ter os seus questionamentos, né, com o Hélio Pelufo, mas como gestor foi um bom gestor. Ele é um dos candidatos a deputado estadual, pré-candidatos a deputado estadual, que vem sendo cogitado e mencionado aí, né? Então o pessoal de Ponta Porã tem que começar a votar nos candidatos aqui. Em Ponta Porã, só para você ter uma ideia, Ponta Porã elegeu 2 deputados federais em 1994, de lá para cá nunca mais. Ponta Porã está precisando de um representante de volta na Assembleia Legislativa e principalmente de um representante na Câmara dos Deputados em Brasília. Aí eu já falo para vocês, já temos que começar a pensar no nome. O grande nome hoje que surge para deputado federal, né, o pré-candidato a deputado federal é Pompilho Júnior. E eu acredito que com os 15 mil votos que ele fez
pouco mais de 15 mil votos que ele fez na eleição municipal, essa votação pode até dobrar, né? Aqui em Ponta Porã, porque para o candidato de Ponta Porã conseguir ou ter chance de votação, ele precisa sair bem votado daqui. E eu acredito que a população de Ponta Porã, depois de ter visto a força de Pompilho nas eleições municipais, vem com ele e vai ser um dos fortes candidatos a deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, com sérias possibilidades de conseguir a vaga na Câmara dos Deputados, uma vaga em uma cadeira na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então vamos pensar bem aí, né? Vamos pensar bem antes de votar nesse pessoal de fora que vem tomar votos, né? Que vem pegar votos dos cidadãos pontaporanenses, e nós acabamos ficando sem representantes. Então tá na hora de mudar essa história e voltar Ponta Porã a ter o seu protagonismo lá em Brasília, com um representante aqui da nossa cidade, da nossa querida princesinha dos Hervais. Bom, vamos para a parte esportiva do nosso boletim, né? Do nosso boletim diário aqui no canal Informações e Opiniões. Uma bomba pode implodir a República. Eu duvido, né? Mas há uma movimentação para uma CPI para investigar a CBF, que vem ganhando força. Essa é uma das maiores máfias do Brasil, o futebol, a CBF. O deputado federal Coronel Meira, do PL de Pernambuco, formalizou na Câmara dos Deputados um pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar suspeitas de irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, atualmente sob a presidência de Edinaldo Rodrigues. A solicitação ainda aguarda a adesão de parlamentares por meio de assinaturas para que possa avançar no trâmite legislativo. O pedido de investigação surge após uma série de denúncias recentes, incluindo uma reportagem da revista Piauí, que detalhou condutas preocupantes dentro da entidade. As acusações vão desde o uso indevido de recursos, passando por assédio moral e espionagem interna, até práticas de favorecimento pessoal com verbas destinadas à instituição. Apesar de ser uma entidade de natureza privada, a CBF é apontada como detentora de papel relevante no cenário social, cultural e econômico do Brasil, o que justificaria, segundo o parlamentar, a necessidade de fiscalizar por parte uma fiscalização maior por parte do poder público. O argumento central da proposta é que a influência da CBF ultrapassa os limites do setor privado, uma vez que o futebol representa um ativo cultural do país. Além disso, há suspeitas de que a entidade possa ser beneficiada por incentivos fiscais e, eventualmente, utilizar estrutura pública, direta ou indiretamente. Essa interseção entre o privado e o público, segundo o Coronel Meira, fundamenta o interesse coletivo que legitima a abertura da CPI. A história da CBF com o Congresso não é inédita. Em 2001, a chamada CPI da CBF-NAIP investigou contratos suspeitos de patrocínio e corrupção. Posteriormente, os escândalos continuaram. Ricardo Teixeira se refugiou nos Estados Unidos, Marco Polo Del Nero foi banido do futebol por corrupção e José Maria Marinho acabou condenado no exterior por envolvimento no escândalo da FIFA. Todos esses episódios contribuíram para consolidar a imagem de uma entidade frequentemente envolvida em escândalos, mas raramente punida de forma contundente. Com a eventual criação da CPI, o Congresso poderá convocar dirigentes, requisitar documentos sigilosos, né, e conduzir audiências públicas para esclarecer as práticas administrativas da Confederação. A iniciativa busca romper com o histórico de impunidade e lançar luz sobre os bastidores da principal instituição do futebol nacional, que, apesar de alegar independência, tem sido alvo de críticas crescentes por parte de torcedores, profissionais de imprensa e autoridades públicas, né? Quem não se lembra, na semana passada, segunda-feira da semana passada, jornalistas da ESPN, né, do Sport Center, eles falaram muito, abordaram muito as questões dessa reportagem aí da revista Piauí. Eles abordaram o tema dizendo que antes as denúncias feitas pela revista Piauí não foram, a imprensa não deu o devido destaque, e eles deram. E os 6 jornalistas que estavam na bancada foram afastados pela ESPN. Só que repercutiu demais, né? E aí eles voltaram na quarta-feira, ou seja, eles foram, aliás, na quinta eles voltaram, né?
que eles foram retirados do programa na terça e na quarta-feira. E aí voltaram na quinta-feira com o presidente da CBF dizendo que não houve interferência, mas aí agora uma ligação do ministro Gilmar Mendes, do STF, ou seja, até o STF entrou na história e a gente sabe que aí a coisa fica pesada, né? Aí o negócio vai ferir. Aí a gente vai ver o que vai acontecer, se vai ou não vai sair a CPI. CPI é muito complicada, né? Que às vezes você forma a CPI, mas quem assume são os adversários. E aí a CPI não vai adiantar de nada, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Quem que fica com relatoria, quem que preside a CPI, isso é muito importante, é fundamental, né? Porque se forma aí uma CPI, como foi a CPI do MST, né? Houve uma investigação e muitas coisas foram descobertas, só que acabou nas mãos, né, dos adversários, acabou na mão da esquerda e aí acabaram com a CPI, né? Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro que hoje começa, né, a quarta rodada com o Ceará jogando às 20h30 com o Vasco da Gama lá no Castelão, né? E nós temos amanhã a sequência da quarta rodada com o Botafogo no Engenhão recebendo o São Paulo às 17h30. Então esse é o confronto, o Botafogo recebendo o São Paulo às 17h30. Às 18 horas no Maião, lá no Municipal de Mirassol, tem Mirassol e Grêmio. No mesmo horário, na Ilha do Retiro, tem Sport e Red Bull Bragantino. Na Neoquímica Arena, também nesta quarta-feira, às 18h30, tem Corinthians e Fluminense. No mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Palmeiras. No Maracanã, às 20h30, tem Flamengo e Juventude. E os restantes dos jogos às 20h30, né, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro e no Barradão Vitória e Fortaleza. Além de um jogo na quinta-feira entre o Cruzeiro e o Bahia às 20h30 no Mineirão, né? São essas as informações por hoje, amigos do YouTube, né? Então vamos encerrando aí mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube.